Salve, salve família, nós por nós, uma boa noite a todos. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto, e eu vou estar trazendo para vocês a 37ª edição dos Melhores a Nós por Nós, o podcast da nossa liga, que vai estar abordando aí as divisões do nosso campeonato, bem como o desfecho do torneio mundial feminino e as primeiras impressões aí da UEFA Champions League, que já está em sua pré-temporada. Sem mais delongas, vamos começar aí pela primeira divisão. Os quatro últimos jogos que tivemos foram os seguintes. Na rodada 20, que rolou no dia 25, teve aí como destaque a goleada do Sporting diante do Boa Vista pelo placar de 6-0. Também tivemos aí o Portimonense batendo o Estrela Amadora fora de casa pelo placar de 3-0 e o Sport de Braga batendo o Arouca pelo placar de 2-1 fora de casa. Já o Vitória de Guimarães conseguiu uma vitória importante aí diante do Benfica, vencendo ele pelo placar de 1-0, mesmo placar aí de Farense contra Moreirense. Tivemos bastante empates aí pelo placar de 1-1, como em Vizela e Chaves, Estoril e Porto, né, o líder do campeonato até então, Casa Pia e Gil Vicente e Rio Ave contra Famalicão. Já na rodada 21, tivemos aí como destaque a goleada fora de casa do Vitória de Guimarães diante do Estrela Amadora pelo placar de 7-0. Também tivemos a goleada do Sporting, que descobrou a única derrota até então no campeonato, goleando aí o Sporting de Braga pelo placar de 4-0. Também tivemos a goleada do Estoril, vencendo o Rio Ave pelo placar de 5-2 e o Portimonense batendo Boa Vista pelo placar de 3-1. Já o Famalicão bateu o Vizela pelo placar de 3-0, enquanto o Farense conseguiu vencer fora de casa o Casapia, pelo placar de 3-1. O Farense que estava numa situação ruim até então. Tivemos também um empate no clássico entre o Benfica e o Porto, né, quase um confronto direto aí, que atrapalhou um pouquinho a vida do líder do campeonato, depois desse empate aí. Também tivemos o empate entre o Chaves e o Arouca, pelo placar de 1-1, e o empate sem gols entre o Moreirense e Gil Vicente. Já na rodada 22, que aconteceu no dia 27, goleada também do Porto diante do Casapia, pelo placar de 6-0. Também foi goleada aí o Estrela Amadora mais uma vez, dessa vez pelo Gil Vicente, pelo placar de 5. Já o Arouca bateu o Estoril pelo placar de 3-0, placar que foi repetido pelo Boa Vista diante do Chaves. Já o Farense conseguiu aí somar a segunda derrota aí do Sporting no campeonato, a primeira aí no segundo turno, né? Diante do Sporting aí pelo placar de 3-2. Também tivemos aí o Sporting de Braga batendo o Moreirense pelo placar de 2-0 e o Famalicão batendo Vitória de Guimarães fora de casa pelo placar de 2-1. Tivemos também um empate entre o Vizela e o Benfica, que vem numa fase bem ruim no campeonato, depois de ter ganhado o título da Super League. Por fim, a rodada de ontem aí teve o destaque absoluto para a goleada do Sporting no confronto direto contra o Benfica, né, e no clássico português aí pelo placar de 4-0. O placar que foi repetido pelo Vizela fora de casa diante do Estoril. Já o Sporting de Braga conseguiu afundar ainda mais o Casapia após vencer pelo placar de 3-0 fora de casa, enquanto o Rio Ave bateu o Farense pelo placar de 4-2. Já o Famalicão bateu o Gil Vicente pelo placar de 3-0, enquanto o Portimonense bateu o Moreirense pelo placar de 1-0. O placar que foi repetido pelo Chaves, né, diante do líder Porto, somando então a primeira derrota da equipe visitante aí no campeonato. Né? O placar aí foi repetido também em Vitória de Guimarães contra Arouca, com o Vitória de Guimarães vencendo em casa. Não tivemos empate aí nessa rodada. A classificação então tá dessa forma. O Porto vem na liderança com uma derrota apenas, com 45 pontos, seguido pelo Sport de Braga com 43. Na terceira colocação vem o Portimonense com 41, seguido pelo Sporting, fechando o G4 aí com 40 pontos. Bem disputada aí essa primeira divisão. Empatados aí na quinta e sexta colocação com 34 pontos, temos o Arouca e o Vitória de Guimarães, seguido pelo Famalicão com 33, Benfica com 32 e empatados na nona e décima colocação está o Casa Pia e o Boa Vista com 27. O Gil Vicente vem na sequência aí com 23 pontos, seguido pelo Moreirense com 21. O Vizela e o Farense com 19 na 13ª e 14ª, seguido pelo Chaves na 18ª, na 15ª colocação com 18 pontos. Na sequência vem o Estoril com 16 e o Rio Ave com 13. E o Estrela Amadora, que teve a rescisão do contrato do Gongas Diniz na manhã de hoje. Né? Vamos ter aí então as semifinais, né, da Copa Portugal. Mas antes tivemos aí as quartas de final no dia 24, que teve goleada para tudo quanto é lado, né?
como no caso do Porto, vencendo o Casa Pia pelo placar de 4-1, e o Sporting batendo o Gil Vicente no Superclássico pelo placar de 4-0, aumentando ainda mais o tabu aí de vitórias do Lucão Gonçalves em cima de mim. Já o Portimonense bateu aí o Arouca, eliminando pelo placar de 3-1, né, enquanto o Benfica conseguiu vencer o Vizela pelo placar de 3-0. As semifinais, então, elas vão ocorrer no dia 31, que vai trazer aí dois confrontos de peso, o Portimonense contra o Sporting e o clássico português entre o Porto e o Benfica. Né? Teremos aí dois favoritos ao título na final. Como vocês podem ver aí, o Sporting e Portimonense, o total de jogos aí contabilizados foram de 3, com 2 vitórias para o meu lado e um empate apenas. Isso daí significa que o Farias ainda não me venceu na Liga Nós por Nós. Resta saber se vai manter-se assim ou não, né? Enquanto isso, o Porto vai estar enfrentando o Benfica, já é um confronto de bastante tempo, né? Eles se enfrentaram aí em Copas em 2 ocasiões. A primeira ocasião aí resultou na goleada do Bolonha em cima do Sassuolo, do Maestro, aí, pelo placar de 5-0. O Bolonha que viria a ser campeão nessa edição depois de bater o Milan na final, né? E na edição passada aí na Supercupase tivemos o embate entre os dois novamente, dessa vez aí com o Maestro descobrando, né, vencendo aí pelo placar de 6-2 a equipe do Fenerbahçe, conseguindo então a tríplice coroa ou a dobradinha aí da Super League, depois de ter vencido a Liga também. Os confrontos deles foram no total de 8, né, com 4 vitórias aí para o Rigby, diante de 2 do Elvis, né, com 2 empates apenas. Uma vitória para cada lado em Copas, né? E o número de gols não está muito diferente, né? O Rig marcou 15, enquanto o Elvis marcou 12. É um confronto equilibradíssimo aí, né? Apesar do Porto vir como favorito devido à má fase do Benfica, o Benfica ainda pode tentar trazer problemas para a equipe do Porto aí. Isso que será muito difícil ele conseguir o objetivo na liga, né? Enquanto isso, na Série B, tivemos aí 4 jogos que eu vou estar demonstrando para vocês. O primeiro deles foi no dia 25, rodada 21, que teve aí como destaque a goleada do Feirense diante do Santa Clara pelo placar de 6-0. Esse confronto aí que aconteceria nas quartas de final, como vocês vão ver na sequência aí. Tivemos aí também o União Torrense batendo o Mafra pelo placar de 1-0, o Panafiel batendo Vila Verdense pelo placar de 3 e o Acadêmico de Viseu batendo o Belenenses pelo placar de 2-0. Né? Tivemos aí também um empate entre o Porto e o Marítimo pelo placar de 2-2. Agora na rodada 22, o destaque aí foi para o líder feirense sofrendo a derrota para o Passos de Ferreira pelo placar de 2-1. O Feirense que estava disparado até então, né, sofreu essa derrota aí para o Passos, que está no meio da tabela. Já o Belenenses goleou o União Torrense pelo placar de 4-1, enquanto o Panafiel repetiu o placar diante do Santa Clara fora de casa, né? Tivemos o jogão também entre o Aves e o Porto, né, vencido pelo time da casa pelo placar de 4-3, e o empate pegado aí entre o Mafra e o Nacional, resultando aí no placar de 3-3. Já na rodada 23, aí, que aconteceu no dia 27, tivemos aí como destaque a vitória fora de casa do Belenenses diante do Porto B. O Porto B que vem numa fase bem ruim nessa última semana. Né, o Paços de Ferreira garantiu mais uma vitória aí, vencendo o Nacional fora de casa pelo placar de 3-1, enquanto o Acadêmico de Viseu bateu aí o Santa Clara pelo placar de 2-0. Já na rodada 24, tivemos aí o Feirense batendo o Panafiel pelo placar de 3-1, enquanto o União Torreense surpreendeu e conseguiu vencer o Porto pelo placar de 1-0, o placar que foi repetido aí pelo Aves diante do Nacional. Né? Também tivemos aí a vitória fora de casa do Acadêmico de Viseu diante do Mafra pelo placar de 3-0. A classificação, então, por enquanto está dessa forma, né? A classificação do dia de ontem, barra hoje.
O Feirense vai estando na primeira colocação aí com 54 pontos, mas, como todos sabem, aí a classificação do administrador Xion não vale na tabela. Então, considerando aí que o Aves está na liderança com 51 pontos. O Paços de Ferreira vem na sequência aí com 45, empatado com o Belenenses. Na sequência aí vem o Marítimo com 44 e o Acadêmico de Viseu com 42. O Porto B, como eu disse, numa fase bem ruim nessas últimas partidas, né? Soma 40 pontos na sétima colocação, seguido pelo União Torreense com 38, Panafiel com 33, Santa Clara com 31, o Nacional com 25 e, por fim, na última colocação, entre aspas, está o Mafra com 21 pontos. As quartas de final, então, ocorreram no dia 23, né? Teve como destaque aí a vitória do Santa Clara diante do Feirense pelo placar de 5-0, como eu tinha mencionado para vocês, né, anteriormente. E enquanto isso, o Belenenses goleou o Panafiel pelo placar de 4-0 e o Mafra eliminou o Marítimo nos pênaltis, né, num confronto bem decisivo aí. Já o Porto conseguiu uma missão fácil aí, recebendo o computador, venceu ele pelo placar de 2-1. Os classificados para semifinal, para semifinais que vão ocorrer no dia 30 são Porto B contra o Belenenses e o Mafra vai estar enfrentando aí o Santa Clara, né? Não ouso chutar algum resultado específico porque são ótimas equipes, né? E como vocês podem ver aí, basicamente são pessoas que não brigam pelo título, né? Com exceção ali do Belenenses, né, que segue ali em cima, né? Mas como vocês podem ver, bem meio de tabela aí a nossa Copa da Série B. Agora, na Série C, vou estar apresentando aí os últimos confrontos, né? O destaque da rodada 21 aí foi pro confronto entre o Vila Verdense e o Panafiel, né? Com o Vila Verdense vencendo por 3-0 fora de casa, enquanto o Nacional goleou ali o Leixões pelo placar de 5-0. Também tivemos aí o Feirense batendo o Santa Clara por 2-0, né? E enquanto o Porto B bateu o Marítimo pelo placar de 2-1. O mesmo placar aí foi aplicado pelo Belenenses em cima do Acadêmico de Viseu, fora de casa, enquanto o Oliveirense bateu o Paços de Ferreira pelo placar de 1-0. Placar repetido aí pelo União Leiria diante do Benfica B. Já na rodada 22, o destaque aí foi para Vila Verdense contra Acadêmico de Viseu, com o time da casa batendo os visitantes aí pelo placar de 1-0. Enquanto o Nacional goleou o Mafra pelo placar de 4-0 fora de casa, placar que foi repetido aí pelo Feirense diante do Paços de Ferreira. Também tivemos aí o Benfica B goleando o Tondela pelo placar de 6-1, a maior goleada da rodada, né? Enquanto o Marítimo venceu o União Leiria pelo placar de 3-0, mesmo placar aí do Belenenses contra o União Torreense. Por fim, tivemos aí o empate sem gols entre o Santa Clara e o Penafiel. Já na rodada 23, o destaque aí foi para goleada do Tondela diante do Mafra pelo placar de 5-0, enquanto o Nacional bateu o Paços de Ferreira pelo placar de 3-1. Tivemos também o Belenenses vencendo o Porto B fora de casa pelo placar de 1-0, placar que foi repetido pelo Feirense também fora de casa diante do União Leiria. O Santa Clara aí empatou mais uma vez, sem gols dessa vez com o Acadêmico de Viseu, enquanto o Benfica B venceu o Penafiel fora de casa pelo placar de 2-0. Por fim, na rodada 24 aí, tivemos o destaque para Belenenses contra o Oliveirense, com o Belenenses vencendo os visitantes pelo placar de 5-0, enquanto o Santa Clara bateu o Tondela pelo placar de 4-0. Também tivemos aí Benfica B vencendo o Marítimo pelo placar de 2-0, enquanto o Acadêmico de Viseu bateu o Mafra fora de casa por 2-1. Também tivemos União Leiria vencendo o Paços de Ferreira por 3-0 fora de casas. Fora de casa. Placar que foi repetido aí pelo Vila Verdense diante do Leixões. E do Porto B diante do União Torreense. A classificação, então, por enquanto está dessa forma. O Vila Verdense segue na liderança do campeonato, disparado ali junto com o Nacional, que vem com 54, 3 pontos a menos. Daí vem o pessoal dos 47 pontos, o Belenenses empatado com o Feirense na terceira e quarta colocação. O Benfica vem na sequência com 39, seguido pelo Acadêmico de Viseu com 38, empatado com o Santa Clara.
Já a União Leiria segue na oitava colocação com 31, seguido por Marítimo com 30, Oliveirense com 29, Porto B com 27, e aí vem o Mafra com 23, Penafiel com 18, Tondela com 17, por fim, Passos de Ferreira aí fechando com 15 pontos. Tal como a Copa B, a Copa C também aconteceu no mesmo dia. As quartas de final aí rolaram no dia 23, com destaque aí para o Belenenses eliminando o Vila Verdense pelo placar de 1-0. Vila Verdense que vem da liderança do campeonato, como eu mencionei para vocês anteriormente. Já o segundo colocado nacional eliminou o Penafiel, vencendo pelo placar de 3-0, enquanto o Acadêmico de Viseu eliminou o Oliveirense pelo placar de 3-2. Por fim, o Benfica pegou o PC aí e goleou pelo placar de 5-0. As semifinais então estão marcadas para o dia 30, amanhã, que vai trazer aí como destaque o Benfica B contra o Nacional. Não menos importante aí, Acadêmico de Viseu contra Belenenses. Daí, para encerrar, gente, tivemos aí o Mundial Feminino, né, que foi eletrizante aí. Não correu tal como na vida real, né? Vocês podem dar um pause aí para vocês verem os resultados aí das rodadas. Não vou estar narrando esses resultados aí, como vocês podem ver, vocês podem dar um pause aí para dar uma olhada. Vou estar passando a classificação para vocês. Aí a Suíça, do Diego Faria, conseguiu ficar em primeiro lugar, com 9 pontos, seguido pela Noruega, que se classificou também. Uma das zebras aí foi a Nova Zelândia, tendo sido eliminada na fase de grupos. Já no grupo B, aí, o Canadá e a Nigéria lideraram, deixando de lado aí a Irlanda, que ficou para trás. Já no grupo C, deu a lógica e Espanha e Japão se classificaram para o mata-mata, né? Deixando a Zâmbia para trás. Enquanto no grupo D, a Inglaterra e a Dinamarca avançaram, deixando a China para trás. Agora no grupo E, os Estados Unidos e Holanda encabeçaram aí o seu grupo, eliminando então Portugal. Já no grupo F, uma das favoritas aí, a Brasil e França, né? Ficaram na primeira e segunda colocação, eliminando então a Jamaica. Já no grupo G, Suécia e Argentina, né, na primeira e segunda colocação, eliminando aí a Itália do Rian. E por fim, o meu grupo aí classificou eu com a Colômbia e a Alemanha do Joninha, né, que provavelmente vinha como favorito desse grupo, deixando para trás aí a Coreia do Sul, né. É, Como vocês podem ver aí, a final ficou entre o Brasil e a Inglaterra, né, o Brasil que venceu o título é, sob o comando do Rigby, o Rigby que conquistou tanto a Copa do Mundo A quanto a Copa do Mundo B, conquistou com a Argentina e com a Suécia, respectivamente. Dessa vez, conquistou mais uma Copa do Mundo, sendo treinador com mais Copas do Mundo aí, entre nós. A campanha dele foi assim, né? Conseguiu vencer a Inglaterra na final. Nas semifinais, trombou com o Japão, que por sinal eliminou a Espanha ali nas quartas de final, né? Vencendo por placar de 2-0, mas não aguentou o tranco aí e sofreu a goleada do Brasil por placar de 6-0. Eu cheguei a trombar com ele ali, tentei eliminar sem sucesso, ficamos apenas no 3-2 com uma predominância muito grande da seleção brasileira, que praticamente não deixou a gente jogar, né? Enquanto isso, no final das contas, aí, o Brasil, nas oitavas de final, eliminou a Holanda pelo placar de 2-1, né? O destaque aí também foi a Argentina do Xion, que chegou nas semifinais, tendo ido bem longe aí no seu objetivo, né? Foi uma temporada aí eletrizante. E por fim, só para encerrar aí os assuntos do dia, já iniciamos o torneio da UEFA Champions League, né? Da temporada 2022-2023, né? Como vocês podem ver aí, os grandes favoritos aí estão sendo o Liverpool do Johnny, né, que conquistou a Copa Inglaterra, o Atlético de Madrid do Rigby, que conquistou a La Liga, né, passada. Já o Bayer Leverkusen e o Napoli vêm com novos treinadores aí, né, o Napoli com o Bin e o Bayer Leverkusen com o Heitor Sander, né? Tem uns irmãos Abreu aí para atrapalhar a vida dos favoritos Atlético e Bayern, né? Já no grupo C aí o meu grupo,
com o meu Barcelona campeão da Copa do Rei, né, e campeão da Copa da La Liga também. Eu vou estar enfrentando aí o Bayern de Munique do Bugãozinho e o Inter de Milão do Pedro Moreira, né? E o Vitória Pilsen ali para atrapalhar o nosso jogo, né? Já no grupo D aí o Kampelovski, que foi campeão da ou melhor, que conseguiu o objetivo com o Tottenham, né? Vem como um favorito. Seguido aí pelo Eintracht Frankfurt, o Sporting Marseille, com o Luiz Borges do Sporting Marseille, do Alex, né? Sendo dois treinadores que se conhecem há muito tempo, né? E já disputaram diversas partidas juntos já. Já no grupo E, né? O único com objetivo campeão é o Chelsea, do Danilo Luiz, da terceira divisão. Outro grande favorito aí é o Milan, que dessa vez foi abandonado pelo Johnny e agora está no comando do Leone, né? Além do Red Bull Salzburg e o Dinamo Zagreb, do Douglas e do Manuel. Já no próximo grupo aí temos o Real Madrid como grande favorito, dessa vez sendo treinado pelo Elder Lopes. O segundo favorito aí é o Leipzig, do Lucão Gonçalves, né? Seguido pelo Celtic do Celtic, do Matheus Thiel, e o Shakhtar Donetsk, do Anderson. Já no grupo F, ou melhor, no grupo G, temos aí o Manchester City, o campeão da edição verdadeira, sendo comandado aí pelo Rubens, né, que venceu ali a Copa Nacional diante do Manchester City, né? Com a equipe ou melhor, diante do Manchester United com a equipe do City, né? E agora ele vem mantendo aí o vínculo, tentando chegar às semifinais da Champions League. Ele tem um grupo relativamente tranquilo, né? Sem contar ali que é o Borussia Dortmund e o Sevilla, né? Do Digão, que conseguiu o objetivo com o Sevilla aí na La Liga, né? E por fim, no grupo final ali temos o PSG, que vem com um treinador de peso aí, o Xion, né? O Anderson. E também teremos a Juventus, do Mister Yuri Ferreira, e o Benfica, que está sendo comandado aí pelo Maestro, né? Como consequência aí da Liga Portuguesa. Então, esses daí vão ser os grupos, né? Que a gente vai ter na UEFA Champions League, que vai começar na noite de amanhã, em sua primeira rodada, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa edição. Abordamos bastante coisa aí. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal aí para dar uma força. Estamos cogitando aí de estar trazendo as leituras para o Instagram, né, para uma melhor dinâmica aí, né? Então, veremos aí como que vai ser daqui para frente. Volto com vocês aí depois a gente descobrir os resultados das semifinais para trazer o grande confronto das finais das divisões e possivelmente trazer também o desfecho da UEFA Champions League e o começo aí da UEFA Europa League. Agradeço a todos aí pela visualização e até a próxima.